Boa noite, Celso. Seja bem-vindo. Nós vamos começar a nossa live já já, turma. Tá todo mundo me ouvindo? Responde aí para mim, Celso. Som tá bom? Dá para escutar legal? Boa noite, Masha. Estamos esperando o restante do pessoal chegar. Obrigada, Celso. Obrigada. Oi, Amanda. Boa noite. Obrigada. Oi, Luiz. Boa noite. Deixa eu só fazer traçar um panorama aqui para vocês do que nós vamos falar essa noite, tá? Alguns de vocês, principalmente o pessoal do Norte, o pessoal do Pará especificamente, tem uma lembrança, pelo menos uma boa notícia do que é. Uma boa notícia nem tanto, né? Nem é boa notícia. Tem uma boa ideia do que é que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de um caso emblemático que aconteceu, está acontecendo ainda, porque ele ainda não acabou, ele só começou na cidade de Ulianópolis, no interior do Pará. É uma área que é de floresta, uma área que tinha antigamente extração de bauxita. Lá funcionava uma empresa chamada CBB, que era uma empresa de extração de bauxita. E logo depois que essa empresa mais ou menos foi desativada, ela não chegou a ser desativada, tá? A verdade é que ela anunciou para o mercado uma outra atividade, que ela ia começar uma outra atividade, e ela não começou outra atividade coisíssima nenhuma, ela não mudou, ela não encerrou a atividade dela, ela não encerrou a pessoa jurídica que funcionava ali, e mesmo assim ela começou a receber uma série de resíduos tóxicos no mesmo local, nas mesmas instalações em que ela funcionava como extração de bauxita. Oi, Flávio, seja bem-vindo, sempre bem-vindo. E aí, nesse local onde essa empresa funcionava, onde a CBB funcionava, começou a chegar uma porção de lixos tóxicos de tudo quanto era lugar do país. De vários locais, inclusive, muito distantes. Cerca de 100 empresas, gente, algumas das empresas maiores que vocês possam imaginar nesse país. Mas para falar desse tema, para valer, eu vou trazer uma convidada especial, que é a doutora Luíse, é promotora do estado do Pará, atua neste caso desde sempre, para explicar para a gente o que foi que aconteceu, porque nós tivemos uma decisão recente do STJ, na verdade foi um pouco antes do Covid, então tudo ficou em suspenso, a imprensa não deu grande repercussão para essa situação por causa do Covid. Mas nós vamos dar a repercussão correta agora, tá? Então eu vou achar aqui a doutora Luíse, chamar a doutora Luíse. Cadê a doutora Luíse? Está aqui. Vamos ver se ela entra aqui para contar para a gente o que é isso que aconteceu, porque a gente, essa semana... Aí, doutora Luíse, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite, é um prazer ter a senhora aqui, um prazer ter a pessoa que está trabalhando neste caso especificamente. É um caso emblemático. Essa semana saiu aí a notícia do acerto com a Vale. Dentre as empresas que estão envolvidas nesse caso está a Vale é uma delas, né? E a gente queria pedir à doutora que rememorasse, que refrescasse a nossa memória, especificamente em relação a esse caso, doutora Luíse. Mas antes, doutora Luíse, eu queria que a doutora se apresentasse. Pois bem, meu nome é Luíse Regiane de Araújo Silva Severino, sou promotora de Justiça do Estado do Pará. E sou membro também do grupo de atuação da Companhia Brasileira de Bauxita, da ACBB,
que é o grupo de atuação criado pela Procuradoria-Geral do Ministério Público, para a gente fazer frente, é uma força-tarefa para fazer frente a todas as esferas no que se refere a este caso da Julianópolis. E conhecemos também o caso da CBB. Também sou promotora eleitoral, sou titular de Cametá, no estado do Pará. E estou aqui à disposição de vocês para poder contribuir com informações necessárias para que a gente possa ter noção da dimensão deste caso, né? Acho que é um momento de utilidade pública para todo o Brasil. A gente desse caso. Num momento em que a pauta ambiental está tomando conta do mundo como um todo, acho interessante a gente trazer um caso como esse, que é um caso muito grave, embora não tenha tido toda a repercussão que teve, por exemplo, como Brumadinho, né? Embora não tenha sido tão midiático quanto foi Brumadinho, não é? Mas é um caso que está aí para se resolver com uma quantidade enorme de empresas que contribuíram para danos severos numa área muito importante, de muita sensibilidade, que é dentro da floresta amazônica. Sim. E aí a gente vê o mundo inteiro falando, tem que proteger a floresta, e aí é muito bom que a gente consiga trazer esses casos para que o mundo enxergue que há casos, inclusive, de muitas empresas multinacionais contribuindo para problemas severos na floresta, né? E aí, com isso, doutora, eu queria trazer 2 pontos específicos da decisão do STJ que dizem respeito ao tipo de crimes que foram cometidos naquele local, que o STJ traçou, ele fez um decote muito preciso a respeito do tipo de crime que foi cometido ali. Então, com base nessa decisão do STJ, eu queria pedir para a doutora traçar um panorama geral desse caso para a gente. Sim. Aguardo Pode você ser? falar. Não, eu gostaria que a doutora traçasse para a gente o que foi mais ou menos o que aconteceu naquele local. Quais as esferas, o que eu queria trazer, na verdade, doutora? Mostrar que a responsabilidade pelo dano ambiental, principalmente por causa das últimas decisões do STF, de imprescritibilidade do dano ambiental, de obrigação de reparar o dano ambiental, essa pauta toda, né, essa pujança, todo mundo inteiro de olho na floresta amazônica. Então, eu queria que a doutora mostrasse qual é o significado deste caso especificamente nas 3 esferas. Então, traçasse para a gente primeiro um paralelo, porque eu tenho uma porção de perguntas aqui para lhe fazer. Sim, vou ficar à disposição. Olha só, este caso ele ocorreu e compreende o início da década de 90, ok? O nome da empresa que iniciou toda essa situação é Companhia Brasileira de Bauxita, que anteriormente fazia a calcinação da bauxita refratária. Então, tinha licenciamento da SEMA, era a antiga SECTAM, que era a Secretaria de Meio Ambiente e Tecnologia, aqui do Pará. E dessa atividade da bauxita surgiram cavas de bauxita. Já seria o dano, é o dano, foi o primeiro dano ambiental que a CBB criou, né? E a bauxita teve uma diminuição do preço no mercado e tinha o dano ambiental. E qual foi a grande ideia que essa empresa teve de o que fazer com toda aquela estrutura da empresa? Eles apresentaram um projeto na SEMAS para transformar a empresa numa empresa de destinação de resíduos e rejeitos químicos. Né? E interessante que em 95, eu até anotei o número da lei aqui, tinha uma lei estadual 5.887 de 95, que proibia que o estado do Pará recebesse resíduos e rejeitos tóxicos de outros estados, né? Mas mesmo assim, a gente não sabe qual foi o nível de relação. Na verdade, a gente sabe qual foi o nível de relação que houve para que houvesse essa autorização de funcionamento. E isso está sendo tratado numa ação de improbidade administrativa, que foi ajuizado também pelo nosso colega Alexandre Taurino, aqui do estado do Pará, para verificar essa concessão dessa licença para a Companhia Brasileira de Bauxita passar a utilizar a sua estrutura para fazer a destinação de resíduos químicos industriais, né? Foi uma autorização ou foi uma licença, doutora? Foi uma licença.
E essa licença foi deferida para a CBB? Pra Não CBB. foi exigido que ela mudasse o objeto social dela? Não foi exigido isso? Não, eu comecei a trabalhar nesse caso em 2011. Eu era titular de Julianópolis, né? Posteriormente, a Procuradoria-Geral, que eu agradeço, né, na nossa gestão, sempre deu muito apoio a esse caso, criou uma força-tarefa, que é o GAA-CBB. Então, nesses anos, de 2011 até a presente data, nós descobrimos muitas coisas, porque imagina, a gente revirou lixo, literalmente os promotores do Pará passaram a revirar lixo tóxico, olhando... Não, claro, não estou falando de uma forma... Literal. Claro, não é claro, não é uma forma literal, mas a gente começou a vasculhar lixo no sentido de ir até a área, de tentar localizar, de fotografar, de olhar as notas fiscais, os documentos da empresa, enfim. O lixo que está retratado na floresta amazônica da CBB é um lixo que a gente vê que eu acredito que seja da própria podridão de relações de improbidade que existiu e descumprimento de várias empresas de normas ambientais. Uhum. A gente viu que a CBB, quando ela se tornou SPAM, usina de passivos ambientais, como ela se apresentou para a Sectan, na época, para os funcionários da Sectan, que autorizaram esse funcionamento, ela não mudou de CNPJ. Primordialmente, a gente achava que era a CBB, depois era o SPAM, porque ela se apresentava como SPAM, usina de passivos ambientais. Mas nós descobrimos que não. Inclusive, o CNPJ foi o mesmo utilizado pela CBB. Era a mesma CBB, que era aquela que que trabalhava com a bauxita, que passou a fazer essa destinação com a estrutura da CBB. Ela só trocou o nome fantasia, no caso. Trocou o nome de fantasia. Uhum. E essa empresa, ela desrespeitou não só o meio ambiente, porque é muito grave esse caso, porque a CBB, ela funcionava numa área de floresta tropical. Nós temos laudos do ML que dizem que era uma área de floresta tropical. E também lá dentro da área tem o Igarapé, Gurupizinho, que faz parte do rio Gurupi. Né? Uhum. E essa área, esse Igarapé, ele recebeu resíduos químicos. A gente tem também relatórios do Evandro Chagas que diz isso. Que eu vi a lista. Impressionante a lista de resíduos químicos. E cerca de 30 mil toneladas de resíduos químicos eles receberam. 30 mil toneladas numa área de 980 hectares. Ou seja, uma área imensa, uma área significativa. Uma área enorme. Enorme. E, como eu digo, desobedecia não só as relações com o meio ambiente, né, porque contaminou organismos vivos, animais, plantas, seres humanos, como também as relações trabalhistas. O Ministério Público tem o cuidado de atrás dos ex-trabalhadores, né, da Companhia Brasileira de Bauxita. E nós temos relatos muito tristes desses trabalhadores, porque hoje eles têm uma vida comprometida pela exposição que eles tiveram a essas substâncias tóxicas. Inclusive tem relatos de um funcionário que estava fazendo a soldagem de um tubo de cloranilina, que é uma substância letal, um químico letal, que após inalar, ele chegou a falecer. Infelizmente, a gente instaurou um PIC, um procedimento de investigação criminal para tentar apurar isso. Só que a gente esbarrou na questão da exumação do cadáver. Porque, misteriosamente, a causa mortes dele deu causa desconhecida. Mas a gente tem um relatório dos funcionários que dizia que ele estava soldando, ele estava muito bem, depois que ele inalou, ele já foi encontrado saindo sangue do nariz e assim por diante, né? Totalmente comprometido, né? Então, a gente teve o cuidado de trabalhar nessa vertente também, e o nosso trabalho, um dos ganhos do nosso trabalho de todos esses anos foi fornecer subsídios para que os ex-funcionários ingressassem com ações trabalhistas, não só contra a CBB, mas inclusive contra as empresas que encaminharam e destinaram seus resíduos e rejeitos para lá. Então, muitos já tiveram sentença favorável em relação Entraram com as ações trabalhistas contra a CBB e as indenizações por danos contra as empresas que mandavam os resíduos para a CBB. Sim. Para o SPAN, no caso, né? O SPAN CBB,
Sim, os Pança Bebê se trata da mesma, Só mudou o nome fantasia, né? da mesma entidade, né? Doutora, e esse caso, quando vocês receberam essas informações, vocês montaram essa força-tarefa, Sim, o que foi que vocês fizeram? Quais foram as frentes que vocês abriram? tá. Como eu estava falando, essa força-tarefa, ela foi criada já tem alguns anos, né? Atualmente, já vários promotores muito aguerridos já trabalharam nisso, é um trabalho braçal, né? De muito empenho dos promotores do Pará. Hoje em dia, quem trabalha é nosso coordenador José Godofredo, a titulada da comarca, que é a doutora Ellen Thalita Fontes, e a doutora Nayara Vidal. Mas já passaram outros colegas lá, como eu disse anteriormente. Então, durante todo esses anos, nós já trabalhamos em muitas frentes. Nós trabalhamos juntando material, encaminhando para a improbidade, porque a gente entende, nós verificamos que as concessões, as autorizações, inclusive de transporte de resíduos perigosos, saíam muito rápido, então fora da normalidade, a gente constatou isso. Saíam de onde? De Belém? Não, saíam do órgão estadual? Ou saíam da origem? Do órgão estadual? Do estadual. Tá. Transporte de resíduos perigosos, para que eles Sim. pudessem transportar lá da origem de onde era produzido o resíduo para chegar na antiga CBB ou USPAM. Sim, sim. E então tem a frente da improbidade, que a gente entende que as pessoas que se envolveram nessas autorizações, nesse licenciamento, elas têm que ser responsabilizadas também, né? Tem que verificar se a correta delas se as condutas foram probas, o que a gente acha que tem indícios de improbidade, né? Uhum. Está ajuizada essa demanda. Nós ajuizamos a ação civil pública contra dezenas de empresas também, pedindo reparação integral, pedindo bloqueio de bens. Nós conseguimos em muitas ações bloqueio de bens. Depois houve reversão pelas empresas, mas nós conseguimos o bloqueio de bens de um valor considerável. E adotar-se medidas para a contratação de uma empresa, de uma consultoria, para que fosse feito um estudo para ser feita a reparação do dano. A gente tem aqui uma TR, que é um termo de referência, para ver como é que vai ser essa descontaminação, essa retirada dos resíduos. Vocês Desculpa, doutora, pode concluir. Nós temos cerca de 60 empresas que estão em acordo conosco, já fizeram a primeira fase, investigação preliminar, estamos prestes a assinar, está sinalizado, já está sendo conversado, alinhado um novo acordo para que elas continuem as etapas da remediação, né? Vocês têm um nome diferente para esse acordo aí no estado do Pará, né, doutora? Eu achei interessantíssimo, né? Compromisso de ajustamento de conduta. Nós entendemos que o compromisso é muito mais amplo. É muito mais amplo e que se adequa muito à integralidade da reparação que nós almejamos. Dá para explicar um pouquinho mais para quem está assistindo a gente, doutora? Porque para a gente que é técnico, né? Eu trabalho muito com TAC, termos de compromisso. Para a gente que é técnico, algumas pessoas ainda conseguem entender que o termo de compromisso, por exemplo, ou o TAC, né? É meio cogente, né? O Ministério Público chama e diz, vai assinar e está feito o negócio. Se não assinar, a gente vai fazer alguma coisa muito ruim. Mas quando vocês propõem esse CAC, parece que o sentido é outro, a proposta é de uma outra natureza. Então, acho que é interessante explicar qual é a diferença de um para o outro. Bom, o grande ganho do compromisso de ajustamento de conduta é que a gente busca a construção de uma solução para este caso de Julianópolis. Então, essas empresas que estão em acordo conosco, elas têm um tratamento de interessados na remediação do dano. São empresas que nós entendemos que são aquelas empresas que estão empenhadas em reparar aquele dano que elas cometeram. Uhum. Então, a gente vai negociar cada uma das fases. Porque a gente sabe que pelo termo de ajustamento de conduta e o compromisso de ajustamento de conduta não vai fugir à regra que eu vou falar agora, no sentido de que
nós não podemos dispor do direito. Nós, promotores, nós somos substitutos da sociedade afetada, né? Então, a gente representa a sociedade afetada, nós representamos a população de Indianópolis, a população, na verdade, de todo o estado do Pará, porque a gente poderia conversar um pouquinho mais, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia aprofundar no sentido de que existe uma tese do professor Paraguaçu Elleres, que é um professor muito conhecido aqui da universidade, aqui no estado do Pará, que essa contaminação que começou no rio, que foi para o Igarapé Gurupizinho, que chegou no rio Gurupi, ela chegou já aqui, né, em Belém, pelas vias fluviais. Então, a tese também, que é uma tese muito forte, essa tese ela é pública porque ele ajuizou uma ação popular contra as empresas também. Existe uma ação popular do professor Paraguaçu Elleres, que nós vamos entender se é que nós pensamos a união das ações para que seja feita a conexão, porque pelo princípio da ampla utilidade, da máxima efetividade das tutelas coletivas, o ideal é que a gente junte todas as ações para dar uma solução só, porque tanto a gente quanto o professor Paraguaçu Elleres quer a remediação, quer a reparação do dano de Indianópolis. Uma outra vertente muito interessante para a gente foi o penal. Nós denunciamos as empresas, essas empresas que não se mostraram, vamos dizer, não se mostraram com atenção à obrigação que elas têm, ao dever de reparar o dano, que elas têm o dever de reparar o dano, né? Conscientização nenhuma. Tem conscientização, que nós entendemos, né? Porque nós excluímos, Angélica, durante esse inquérito civil, nós excluímos algumas empresas que nós entendemos que eram empresas que mandavam uniforme para lá, porque nós quebramos o sigilo fiscal da FCBB. Então, a gente recebeu várias notas fiscais. Por isso, quando eu te falo que a gente ficava remexendo lixo, é nesse sentido. A gente foi procurar o que foi encaminhado para a CBB. A gente conseguiu a quebra do sigilo da CBB. E a gente pede nessas ações civis públicas, a quebra do sigilo das empresas, porque a gente quer saber para onde elas mandaram, a gente quer receber as notas fiscais delas. Daquelas empresas todas que estão naquela lista, naquela planilha? As que estão ajuizadas. Essas 60 que nós estamos em acordo, a gente não está trabalhando, entendeu? Tá, então só contra aquelas que não quiseram vir para negociação. Teve uma pergunta que a Daniele fez aqui agora há pouco, a respeito da responsabilidade dos dirigentes dessas empresas. Chegou a se entrar nessa seara também, nessas ações? Sim. Nós estamos caminhando, só que nós optamos por fazer a denúncia contra a pessoa jurídica, né? Tá. E nós comprovamos na denúncia do Ministério Público das empresas que o dano ele foi no interesse da entidade, de acordo com a lei 9.605, se não me engano, a lei de crimes ambientais, ela fala que tem que ser uma decisão colegiada, né? Ou do representante legal ou do representante contratual. E essa decisão ela tem que ser em benefício da empresa. E nós conseguimos provar isso, tanto que a nossa denúncia foi recebida. Agora, quem foi que perguntou? A Daniele perguntou a respeito dos dirigentes. O que aconteceu com os dirigentes até agora? Pronto, Daniele. Daniele, a gente não chegou até o presente momento em relação aos dirigentes das empresas. Porque a gente primeiro denunciou a pessoa jurídica. Mas o dirigente da CBB, sim. Nós conseguimos, nós entramos com uma ação criminal, uma ação criminal contra a CBB, né? E contra ele, Pedro Antônio Pereira da Silva, também eu vou falar o nome porque é público e notório. É público. Ele foi preso, nós fizemos o termo de cooperação com o GAECO de Campinas, São Paulo. E através de um trabalho de inteligência, nós conseguimos prendê-lo em São Paulo. E fomos até São Paulo ouvi-lo e assim por diante. Só que o STJ concedeu habeas corpus para ele. Né? Então trancou a ação penal? Não, para ele responder em liberdade. Ele apelou. Condenado. Foi condenado. Doutora Luiz, tem um paralelo bastante interessante, porque como a gente tem aqui, né, no horizonte da gente a decisão recente, que é dessa semana, a respeito do acordo que foi feito com a Vale, né, com a história de Brumadinho, com relação a esses técnicos que trabalharam nessa mudança no que seria o licenciamento da CBB, já se avançou no sentido de alcançar esses técnicos que fizeram os estudos, que disseram, está ok para receber o licenciamento, para mudar de atividade, para agora ser o SPAM?
Já se alcançou, já se chegou a esses técnicos? Olha, Ou não? como eu te falei, a gente já começou a chegar nos técnicos da secretaria, né? A gente ainda tem aberto essa situação de chamar a responsabilidade os técnicos que fizeram os relatórios, né? Pela Mas empresa. Eles foram auditados pelo Ministério Público, eles foram ouvidos no inquérito civil. Também é uma outra vertente que provavelmente a gente vai caminhar com esse novo panorama, né, que Brumadinho trouxe para nós. Porque Brumadinho, né, daqui para frente é emblemático, né? Deu qualquer coisa nesse sentido, até porque é contaminação do mesmo jeito, até tão severa quanto, não é menos do que Brumadinho, a gente só não tem o mesmo efeito midiático, mas não é menos do que Brumadinho, né? A área também é bastante grande, é bastante significativa, né? Então a gente, quer dizer, tem-se hoje Brumadinho, então Brumadinho passa a ser um paradigma para todos esses tipos de ações. E dá para buscar uma porção dessas coisas, né? Essa era, inclusive, uma das perguntas que eu queria lhe fazer. Se foram tomadas todas as medidas em todas as esferas. Então, a senhora está me dizendo que foi tomada medida na esfera da improbidade administrativa em relação aos servidores que deram um licenciamento hipoteticamente irregular, né? Sim. Mas e em relação às empresas, aquelas empresas todas, não só a CBB, mas aquelas empresas todas? Todas elas, teve lavratura de auto de infração? O que aconteceu com essas empresas todas? Administrativamente, em 2002, quando a empresa foi embargada, foi só a CBB que recebeu uma multa bem considerável do IBAMA e foi interditada, né? Tá. Empresas que encaminharam, ainda não. Ainda não houve essa multa. E a gente não sabe como é que o argumental vai se comportar em relação a isso. Também é um caso antigo, né? Tem a questão de prescrição. Com certeza. A gente sabe que tem possibilidade civil, não é verdade? Para reparação do dano. E a gente sabe também que a gente teve uma tese criminal contemplada pelo STJ, que foi que a prescrição ela ocorre a partir da cessação do dano. No nosso caso, a gente trabalha com a hipótese de crime permanente, aqueles crimes que se protraem, cuja consumação se protrai no tempo. Então, os chamados de flagrância permanente. Sim, qual é a tese do Ministério Público que foi acatada pela 5ª turma do STJ? É que, enquanto as substâncias químicas estiverem lá, a poluição, a contaminação, ela continua. Então, só vai começar a contar a prescrição a partir do momento que a gente conseguir retirar essas substâncias. Olha só. Desculpa. Não, pode concluir, doutora, porque eu tenho uma pergunta a respeito dessa fase de descontaminação. Como eu trabalho bastante com essa área, eu acho interessante a gente traçar um paralelo entre essas diversas fases, né? Que é a fase de pesquisa, de levantamento das informações, depois a fase em que você apresenta quais são as possibilidades de remediação da área, depois você vem com a fase de remediação propriamente dita, aí vem a fase de monitoramento dessa remediação até dar a área por sanada. Agora a área está normal, pode seguir a vida adiante. Então, nessa fase que a gente está agora, vocês sequer conseguiram fazer a investigação no local, né? Isso ainda não foi nem começado. Vamos começar, nós esperamos que vamos começar agora. Agora com essa fase que nós estamos em tratativa para assinar o CAC, que é o nosso compromisso de ajustamento de conduta. E aí essas empresas vão financiar essa fase de investigação. Sim. As fases da investigação. A preliminar, a confirmatória. Tá. Todos que estão no terreno, temos referência das SEMAS, que é a nossa secretaria. Eu vi uma das ações civis públicas, meu queixo caiu, com o valor da ACP. Falei, gente, 450 milhões, né, doutora? Pois isso? Sim, sim. Não é? Sim. Esse nosso pedido, ele foi baseado em subsídios do Evandro Chagas. O Evandro Chagas é um parceiro do Marcelo. Não sei se está por aí ou vai saber da nossa live, mas o Evandro Chagas é um parceiro para a gente, nesse caso, desde o início, né? Então, ele nos deu um panorama daquilo que seria um orçamento. Eles nos deram um orçamento. Fizeram a verificação de quanto mais ou menos seria. Isso seria por baixo, né? Porque, assim, além de tudo, tem a questão do dano moral coletivo. Dano moral coletivo. As de Julianópolis, elas são pessoas que são estigmatizadas com essa história do lixo tóxico.
Então, igual ficou o Césio 135 em Goiânia, né? Aquela região ali, né? Ficou estigmatizada. Uma das empresas também que é público e notório foi agora esqueci o nome da empresa, mas que mandou restos de Angra 2, eletronuclear, né? Então, mandou de Angra para Ulianópolis. Sim. E não tinha ninguém para receber isso mais próximo. Essa é a nossa tese. Quando a gente trabalha no criminal, que arremessa a prática da infração penal, ela foi no interesse da empresa, a gente demonstra que os preços que estavam sendo oferecidos pela CBB eram muito abaixo do mercado. Aí empresas de grande porte que poderiam ter. Tem lá Camaçari, tem Bahia, tem lugares mais próximos. Muito mais próximos. Então, eles resolveram mandar aqui para a área da floresta amazônica e não verificaram que tinha uma lei, que é essa 5.887 de 95, que proibiu o recebimento. Então, por si só, a remessa já foi legal, né? Doutora, quantas toneladas mesmo que a doutora falou? 30 mil. 30 mil toneladas? Como é que isso vinha para Ulianópolis? Pelas estradas? Sim, pelas estradas. E Angélica, de caminhão? Pois é. Angélica, a gente tem relato, a gente pediu a quebra do sigilo fiscal de muitas empresas. Só que nós temos relatos que muitas substâncias, e temos provas também de que as substâncias já chegavam lá, os tambores danificados, os contêineres danificados. Então, já não estavam estanques, já não estavam mais lacrados. Não estavam lacrados. Então, já chegava alguma coisa muito velha. A gente, um advogado de Paragominas, teve a experiência de buscar uma moto num caminhão e sentir o odor e depois ser revelado a ele que tinha substância tóxica. Então, o Ministério Público também trabalha com a ideia de que muita coisa foi encaminhada também com sonegação fiscal. Escondido para cá. Né? Por isso que vocês precisam quebrar o sigilo fiscal dessas empresas também. Sim. E, por exemplo, tem empresas que elas apresentam notas fiscais que naquele período elas encaminharam para Camaçari, por exemplo. Né? Mas, a gente encontrou um documento da empresa, um exemplo da empresa na área. Né? Um documento escrevendo a quantidade do resíduo que foi encaminhado. Então, a gente parte daí de que houve essa remessa, né? Até porque a comprovação é pró-natureza, né? A gente é em dúvida pró-natureza. Então, eles têm que elidir tem que provar que não enviaram. Provar que não enviaram, né? Uma coisa muito interessante que as empresas falavam muito, olha, eu mandei terra de chumbo, de cloranidina, é mais perigoso, né? Eu vi ácido sulfúrico, cloretos variados, borras de vários tipos, de várias procedências, lodo de éter, ácido fórmico, lâmpadas fluorescentes. Eu falei, gente, era coisa de cianeto, um monte de substâncias muito pesadas, um monte de resíduos de eletrônicos. Sim. Né? Uma porção de coisas que a gente, se chegar no lixo aqui do prédio, a gente fica com medo de encostar naquilo, né? A Daniele, de novo, está dizendo aqui, ela diz, aconteceu a mesma coisa em Mariana, o pessoal ficou com o estigma de ser o povo da lama, o pessoal da lama. Agora, imagina as pessoas de Ulianópolis, querendo ou não, contaminadas, isso, de uma certa maneira, isso volatiza, essas pessoas inalam isso. Ainda também não foi investigado isso com relação a cânceres diversos, vários tipos de doenças. Tem muitos relatos de câncer lá em Ulianópolis também. E os seus funcionários eles relatam, inclusive, muitas dores, problemas de dor de cabeça, câncer também. Alguns morreram mais cedo. E até problema de... infertilidade, que é bastante comum nesse tipo de situação. Né? Doenças autoimunes variadas são desenvolvidas. Eu só lembro de Erin Brockovich. Pois é. Você sabe, olha, Angélica tocou num ponto importante.
Olha só. Em 2011, quando eu fui ser titular de Julianópolis, quando eu tive conhecimento disso, doutora, não tome água daqui, porque aqui a água é Jesus, contaminada. não tome a água. Contaminada, né? Assim, não coma nada aqui. Então, assim, enfim, eu tinha uma casa em Paragominas, que são 95 quilômetros, e tinha essa situação. Eu me conformei com aquilo, né? E tinha uma outra promotora, Brenda Ayan, que era antes de mim, que ela compartilhou comigo o mesmo desconforto. Porque o caso ficou parado, escondido, uma caixa preta, por mais de 10 anos. Porque se 2012 encerrou e eu só comecei a tocar no caso em 2011, olha quanto tempo, Angélica, esse lixo ficou escondido para o Brasil. Mas ficou escondido por conta do que aconteceu no órgão ambiental? O órgão ambiental não dava notícia disso? Como é que isso ficou escondido, doutora Luísa? Explica pra gente como é que isso foi. Ficou parado. Ficou parado. Ficou parado. Nenhuma investigação pela polícia, nenhuma investigação pelo órgão ambiental, nada. Ficou parado. Erin Brockovich. Você falou de Erin Brockovich? Quando eu peguei, eu falei, não me conformo com isso, aí vai dar um jeito nisso, a gente tem que ter uma solução para isso. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí eu, vou primeiro... filme, que o caso é parecido. Para ver o que foi que ela fez. Porque tem vários desdobramentos, né? Microcefalia, má formação fetal, que é o que a Ellen está dizendo aí, né? Câncer ósseo, é muito comum dar câncer ósseo. Com determinadas substâncias dessas que eu vi aqui, eu falei, gente, todo tipo de problema de saúde podia ter dado. Quer dizer, o dano moral coletivo está muito patente, está muito forte em cima. Olha, o Fantástico fez uma matéria sobre este caso e denominou a matéria de Julianópolis o lixão do mundo. É mesmo? Eu quero resgatar essa matéria. Eu te agradeço. Quando isso, doutora? Quando que sabe dizer? Lembra disso? Gente, eu já estou trabalhando nesse caso desde 2011, né? Claro, com algumas paradas, licenças e assim por diante. Mas, deixa eu ver, já tinha, antigo, acho que foi logo quando eles estavam fechando. Mas você pode jogar, que a gente resgatou essa matéria, inclusive consta no nosso IC, no nosso inquérito civil. Essa matéria do Fantástico. Incrível isso, quer dizer, teve uma repercussão grande, então, em algum momento teve uma repercussão grande. Apesar de ter ficado muito tempo engavetado, E não se sabe dizer quem são os responsáveis por esse engavetamento. Não, se vocês abriram ação por improbidade administrativa, uma hora vai achar alguém. Mas pode ser que já ache alguém já em fase até de aposentadoria, né? Inclusive, teve gente que já morreu, né? Mas a gente está lutando aí para a gente conseguir. Porque a gente quer mostrar na improbidade, por mais que tenha decorrido 5 anos do fato em si, mas o dano é horário também prescritível, né? Então, olha quanto o estado do Pará já desembolsou com essa situação, já desembolsou com cuidado com as pessoas que existem em Julianópolis, né? Enfim, então, nós já sofremos dano, o estado do Pará como um todo. Então, tem um dano aí ao erário, doutora, né? Quantas ações civis públicas mais ou menos já foram propostas? São aquelas 40? São essas as 40? Que já foram efetivamente propostas? E os valores são mais ou menos aqueles que a senhora me mandou? Tudo em torno de 400 alguma coisa? Mas olha só, Angélica, a gente estipulou um valor alto para cada uma das ações, partindo da seguinte premissa. A responsabilidade ela é solidária, né? Então, a gente pode demandar qualquer uma dessas empresas, elas que entrem com ação de regresso contra as outras. Com certeza. Então, a lógica deve ser essa, inclusive. Se a gente conseguir a condenação de uma dessas dezenas aí... Mas são muitas, né? E são grandes. Uma ação de regresso. A gente fala aí de empresas enormes. Coca-Cola, Brastemp... eu fiquei boba. Fiquei boba de encontrar o nome da Vale de novo aqui. Eu falei, gente, a Vale de novo. Novamente aí, né? De novo, e multinacionais, grandes empresas brasileiras, né? Empresas aí que os seus países cobram tanto que a gente tenha cuidado com a Amazônia,
mas as suas multinacionais estão aqui fazendo coisa até inimaginável, né? Coisas horrorosas mesmo, né? Infelizmente. Você tocou num ponto muito sensível, porque a gente vê, e às vezes eu vejo com uma certa crítica alguns movimentos de ativismo de de nações desenvolvidas, mas na verdade, da feita aqui, na hora que é para essas empresas, né, daquela nacionalidade, determinadas nacionalidades, que tem uma atuação ativista, reparar um dano na floresta amazônica, tem toda uma dificuldade. Então, olha o quanto tempo a gente já luta, Angélica, porque assim, uma das dificuldades que nós tivemos foi conseguir fazer eles queriam que a gente fizesse um cálculo. Imagina, o que eles queriam? Eles queriam que a gente dissesse quanto seria a responsabilidade de cada um baseado naquilo que cada um encaminhou. Como eu estava conversando com você. Eu mandei 3 quilos de terra de chumbo. Esse daqui mandou de cloranidina, que é uma substância letal. Esse daqui mandou outra substância, e assim por diante. Só que a gente partiu até estudando o caso de Mantovani, que no Brasil é o caso mais parecido com o nosso, de serem várias empresas, de encaminhar resíduos e assim por diante. A gente chegou em São Paulo, a gente fez cooperação de novo com, como eu te falei lá, com GAEMA, né? Com GAEP para Pereira da Silva e com GAEMA, que é o órgão ambiental de Campina, lá de São Paulo. E a gente saiu de lá com a ideia de sustentar uma tese química. A gente foi para química, nosso químico do nosso GAT, nosso grupo de atuação interdisciplinar, para a sua tese do terceiro reagente. Dizendo que foi substância A, substância B, substância C, substância D, elas, com as intempéries, com a sinergia, interagem entre si. Criaram um terceiro reagente. Então a gente não sabe mais o que tem lá, Angélica. Não é substância, algumas substâncias isoladas. Você coloca tudo aquilo que você tem uma ideia hoje, porque você deu uma olhadinha no material, que a gente também tem uma ideia, porque a gente já vasculhou muito esse lixo, né, dessas notas fiscais, e também fotografia, registro fotográfico, fizemos um inventário fotográfico da área, né? Nosso GAT também queria parabenizar aí o nosso grupo de atuação interdisciplinar do Ministério Público, que é uma câmara técnica que nos dá muito apoio neste caso. A gente tem geólogo, é o Wilson, nós temos químicos, nós temos engenheiro civil, então a gente trabalha com essa parte técnica bem fortalecida pela Procuradoria-Geral, do nosso procurador. Procuradores anteriores também, todos são sensíveis a esse caso. Então, a gente passa a entender que todos são responsáveis por tudo, entendeu? Pela sinergia que houve. Então, para a gente chegar até isso, levou um tempo. Na verdade, é assim, ó. Como eu trabalho bastante com área contaminada, a gente pede para fazer a datação dos produtos químicos que são encontrados. Por quê? E isso é muito simples, até os alunos de ensino médio conseguem compreender isso com facilidade. O carbono é uma única molécula, só que em diferentes fases de amadurecimento do carbono, ele vira carvão, ele vira diamante, ele é um gás. Então, ele é uma porção de coisas, mas ele continua sendo carbono. Ele só está em diferentes fases de amadurecimento daquela molécula. Então, quando a gente faz nessa fase da investigação preliminar, e depois da investigação confirmatória, você tem a idade dos compostos químicos que estão lá. Então, com esses compostos que são encontrados e os outros que são encontrados vizinhos, é capaz de você traçar e dizer, ó, esse daqui, quando encontra esse na natureza, em determinadas condições atmosféricas assim assado, costuma dar esse outro componente. Então, se a gente encontrar esse outro componente, é porque esses outros dois aqui já estiveram aqui em algum momento. Sim. Então, não é complicado de se chegar a isso, só é muito oneroso. Sim. Só é muito caro fazer esse tipo de investigação, né? E aí que, na verdade, vocês têm mesmo que entrar para buscar essas empresas todas. E eu acho que, nesse momento, o golpe mortal nessa responsabilidade toda, inclusive para trazer as outras 40 e dizer, opa, vem para cá. Todo mundo vem negociar esse negócio, porque eu peguei aqui, ó, eu quebrei o seu sigilo e peguei as suas digitais aqui em um determinado momento. Tá aqui, isso aqui foi recebido, né? Aí não tem como elas se furtarem mais, não tem como elas dizerem, ó, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Você que tem... Não é o Ministério Público que tem que comprovar isso. Na verdade, todas essas teses, elas são maravilhosas, porque elas todas
reverteram, né? Agora, quem tem que provar que não fez é aquele que está sendo acusado, no caso, né? De dizer, ó, a gente já sabe que chegou, a gente revirou o lixo, a gente descobriu as digitais ali. Então, agora, quem tem que provar que isso aqui não é resultado do que você fez são vocês. E essa situação, ela é certeira, ela precisa mesmo ser tomada para chamar essas empresas. Até a composição fica muito mais barata. Olha o que aconteceu agora com o Brumadinho. Brumadinho pegou várias multas de 200 e tantos milhões, que ela saiu levando multas, né? No decorrer de onde aquilo tudo foi contaminado, né? Aqueles desdobramentos todos, e fechou um acordo agora, 250 milhões de reais. Olha o tamanho. E quando a gente olha para o mundo lá fora, para os investimentos agora, para essa vertente toda muito forte no sentido de que a empresa tem que estar adequada do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do impacto social positivo. Como que essas empresas vão alegar impacto social positivo? Sim. Né? Com a população de Ulianópolis sofrendo as consequências até hoje do lixo que elas mandaram. Porque não é convincente que o lixo caminhou 2 mil quilômetros, né? De 1.000 a 2.000 quilômetros, mais ou menos, para chegar na CBB, e eles não vão assumir esse risco, né? O que eles contribuíram, no mínimo contribuíram. Podem até dizer que eles não fizeram diretamente ou que eles não causaram diretamente, mas contribuíram. É a tese que vocês... Todos aqueles que concorreram de qualquer forma para o dano ambiental, responde pelo dano ambiental, né? Pela lei de crimes ambientais, não só os que concorreram, mas aqueles que, sabendo do crime, da infração, deixaram de evitá-los. E evitando que aconteça também, né? Que essa é uma tese maravilhosamente defendida pelo ministro Benjamin, né? Maravilhosa. Sim, tudo aquele que fez, deixou de fazer. Mas isso, Angélica, a gente tem uma legislação que nos ampara. A gente tem uma legislação ambiental que nos ampara. Na verdade, o nexo causal era o grande quê da questão, e nós conseguimos o nexo causal das ações que nós ajuizamos. E daquelas que estão acordando também, aquelas que nós mantivemos, que nós não excluímos no inquérito civil, nós temos certeza que nós temos, como você falou, essas digitais. Né? A Luísa Araújo mesmo está fazendo um comentário aqui bastante interessante. Ela diz, nas fotos que mostraram nos jornais, via-se bem visível a identificação da empresa que enviava o lixo. Vem caminhão personalizado. Angélica, a Maria Luzia é minha mãe, vou mandar um beijo para ela. Ela me acompanha, né? Então, a mamãe, ela... Muito bom, nada como a torcida de mãe. Eu já fiz toda a família sofrer. Eu fui 4 anos escoltada, tive escolta policial por conta desse caso. Né? 4 anos a minha vida foi remexida, né? Meus filhos, a minha família, a preocupação de mãe. Mas eu nunca desisti. Algo maior, né? Eu creio que Deus sempre me impulsionou para levar à frente esse caso, né? Junto com, como eu estou falando, doutor José Godofredo, doutora Nayara, doutora Leitalita, doutor Arthur, Adriana Passos, muitos promotores, Márcio Maués, que é nosso presidente da associação hoje, muita gente já trabalhou para esse caso, Maria Cláudia, né? Aqui eu estou falando porque eu estou vendo que tem os promotores do Pará, estou vendo que tem os assessores aí, então eu sei que é mandado. Então, na verdade... alguém chamou aqui, guerreira. A Amanda está dizendo guerreira. Na verdade, é preciso muito amor pelo que está fazendo, né? Muito compromisso, né? Que foi o que nos uniu as duas, né? Esse amor pela causa ambiental. Eu digo, eu advogo na área ambiental. O meu compromisso é de adequar a empresa para que ela continue gerando empregos e tributos. Mas que vai ter que fazer o acordo, vai. Que vai ter que fazer a reparação, vai. Tem que fazer, porque não é possível. A gente não pode continuar levando a história de só dizer, vamos fazer um acordo aqui e você vai se livrar das consequências por completo. Não, vamos fazer um acordo que seja bom para a natureza também, que seja bom para a população como um todo, né? O nosso coração, ele é ambientalista. Sim, né? E eu fico muito feliz de ver profissionais assim como você, que entende que não é só um papel, não é só
uma questão econômica da empresa. A questão econômica é importante também, mas se nós não tivermos vida, se a gente trabalhar e se conformar com a contaminação de organismos vivos, seres humanos, plantas e animais, como é que a gente vai deixar esse mundo para as próximas gerações, né? Que a gente sabe que a nossa responsabilidade, ela é uma responsabilidade intergeracional. Então, não é só para gerações posteriores também, né? E quer dizer, eu vejo também como o Brasil, eu vejo como o Pará, eu chamo muita atenção para uma tese de doutorado de uma promotora brilhante aqui, que é Eliane Moreira, que ela fala do racismo ambiental. Eu acho que o racismo ambiental, o Dianópolis é que se adequa, se subsume a esta tese do racismo ambiental. Porque a gente sabe que empresas do primeiro mundo encaminharam para o Brasil, né? Estão gerando nichos tóxicos no Brasil, né? Que é um país de terceiro mundo. As empresas de São Paulo, do eixo sul-sudeste, encaminharam para cá, para o Pará, que é a região mais pobre. Então, a gente acaba vendo que os serviços ambientais são menos acessíveis para a população mais pobre. E também baixa renda, né? Que o Pará é um caso, apesar de ser um estado riquíssimo, né? Mas a gente sabe que tem um desenvolvimento mais, vamos dizer, a gente sabe que é inferior, né, ao eixo sul-sudeste, e foi mandado para cá, né? Desconsiderando que era uma floresta tropical, que ela é uma floresta para assumir um grande risco, né? Então, a gente tem que fazer valer as nossas raízes amazônicas, o amor pelo nosso estado, o amor pela floresta amazônica, o amor pela população, pelas comunidades da floresta. A gente sabe que lá perto da área tem comunidades que se servem dessa água. Estão sujeitos a esse ar, né? O que volatiliza ali naquela área. Né? Que são voláteis e assim por diante. Então, a gente espera que com esse caso a gente consiga fazer valer as regras de direito ambiental, a gente consiga valorizar a nossa região amazônica, valorizar a floresta amazônica, mostrar que o problema da floresta amazônica não é apenas desmatamento, tem casos muito graves aqui no Pará, aqui na floresta amazônica, e a gente tem que defender os povos da floresta e toda a nossa vegetação, né? Todo o nosso bioma amazônico. Luiz, então deixa eu te dar uma notícia muito boa, porque a gente tem trabalhado bastante esse tema no escritório, e aí vou te dar uma notícia maravilhosa. Você está vendo toda essa celeuma no mundo a respeito de investimentos ESG, ou ASG, como a gente conhece aqui no Brasil, né? Que é investimento em empresas que tenham alinhamento na área ambiental, adequação ambiental, que tenham impacto social positivo, tenham ações de impacto social positivo e tenham uma governança forte, código de ética, empresas que estão comprometidas em afastar as práticas de corrupção. Então, para você ter uma ideia, no início desse ano agora, um dos maiores fundos de investidores do mundo, com cerca de 10 trilhões de dólares, só a carteira dele nessa área de investimentos ESG era em torno de 4,5 trilhões de dólares. Ele fez uma carta a esse principal investidor, que é da BlackRock, o Larry Fink, deu uma palestra fantástica recentemente, agora na XP Eventos, e ele disse, eu comuniquei, porque eu sou ambientalista, eu sou capitalista, mas eu sou ambientalista, e eu comuniquei aos meus investidores que eles alocassem uma quantidade maior de recursos, que esse é um movimento que vem acontecendo, mas ele recomendou fortemente a alocação de um aporte maior de recursos em investimentos que privilegiassem isso. Trava-língua, deu um trava-língua agora. Que privilegiassem as empresas que tivessem projetos, primeiro, que tivessem adequação ambiental, que tivessem projetos de impacto social positivo, são os projetos de inclusão digital, inclusão de diversidade mesmo, no sentido de ter de paridade entre homens e mulheres, de salários entre homens e mulheres ocupando cargos de chefia, mais ou menos na mesma quantidade que homens, investir em projetos que melhorem a vida das comunidades próximas dos investimentos. Tudo isso é impacto social positivo. E para você ter uma ideia, hoje já se calcula que até o próximo ano, até 2021,
essa carteira que somada entre Europa e Estados Unidos. Estados Unidos hoje está em torno de 4,5 trilhões, quer dizer, começou o ano com 4,5 trilhões. A Europa tinha em torno de 2,8, 3 trilhões de euros. Tá? Depois do Covid, todo mundo acordou para a questão ambiental e disse a gente tem que cuidar desse negócio melhor. Resultado, da última notícia que saiu agora é de que já se tem a perspectiva, já se pode contar com alguma coisa em torno de 25 trilhões de dólares a partir de 2021, só nesse tipo de investimento. Então, empresas que cuidem do meio ambiente. Então, essas empresas, por exemplo, que estão aqui nessa lista, né, e o meu olho cresceu quando eu vi as empresas, e aí eu me lembrei de um outro caso, por exemplo, um banco muito famoso aqui no Brasil, levou uma multa violenta em outubro de 2016. O Banco Santander levou uma multa de 47 milhões, 47,5 milhões, porque estava financiando safra em áreas embargadas no norte do Mato Grosso. O Santander, hoje, para poder continuar recebendo aporte de investidores, que é o maior número, né? A maior bolsa, a bolsa agora ficou grande, né? Porque o que os bancos fazem, na verdade? Eles pegam dinheiro fora do Brasil, a juro de 0,5%, 6% ao ano, no máximo 12% ao ano, trazem esse mesmo dinheiro para investir nas empresas aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, eles cobram juros de 300%, 200%. Então, eles pegam lá fora e aqui eles fazem 10, 100 vezes mais do que o que eles pegaram lá fora. Dinheiro barato. Só que para poder pegar esse dinheiro agora lá fora, precisa estar ambientalmente adequado, impacto social positivo, governança redondinha. Então, quem estiver com problemas na área ambiental, não tiver projetos de impacto social positivo e a governança tiver meio capenga, não consegue pegar esse dinheiro todo barato na Europa e nos Estados Unidos para investir nas suas empresas aqui no Brasil. Então, finalmente, os donos do dinheiro agora estão do nosso lado. Sim. A gente conseguiu uma farta jurisprudência nos tribunais superiores, maravilhosa, né? Imprescritibilidade. Né? Essa decisão de vocês é fantástica. Né? Bater o martelo e dizer só começa a contar o prazo prescricional quando cessar a contaminação. Então, a gente tem decisões como essas que foram vocês que construíram, vocês que tornaram possível. Então, esse grupo de trabalho já tem um trabalho maravilhoso aí para apresentar, né? E aí temos a questão da imprescritibilidade, da reparação do dano, né? Da obrigação de reparar o dano ambiental. Temos o caso todinho de Brumadinho aqui no horizonte para dizer, olha, cuidado, porque o CEO vai preso, os técnicos vão presos. Como foi o nosso, né? Nosso caso foi preso também. O diretor foi preso, chegou a ser preso, né? Mas se fosse no presente momento, eu creio que o STJ que pudesse ter dado uma outra decisão e ter mantido a prisão dele, né? Não é? Então, olha que cenário maravilhoso que a gente tem agora. Sim. Né? Finalmente, a gente tem um bom ambiente para convencer essas empresas todas a fazerem o que é certo, a cuidar, no mínimo, dos seus resíduos, né? No mínimo. E a lei dos seus resíduos. O Sólido está aí para isso, né? Para não é? A tese de que as empresas todos nós somos responsáveis por todo o ciclo da vida do produto, né? Então, tem que ser responsabilizado, sim. A empresa, quando ela cria um produto, ela já tem que pensar como é que esse produto ele vai ser destinado. Até na logística reversa. Logística reversa, né? O princípio da precaução, da prevenção, né? Diante até de incertezas jurídicas, é melhor que nem se crie o produto se a empresa não sabe como é que ela vai fazer a destinação dela. Melhor não criar o produto, exatamente. Melhor não criar o produto. Luiz, olha, nós só temos 56 minutos. Eu queria te agradecer, 56 segundos, né? Menos de um minuto. Queria te agradecer muito a sua disposição de estar aqui com a gente, de contar esse caso, porque as pessoas só enxergam aquilo que está na mídia, né? E esse caso é um caso bastante grave dentro da nossa floresta amazônica. E eu estou torcendo demais aí pelo sucesso de vocês, para que vocês consigam trazer as outras 40 empresas para dentro desse acordo de vocês. Muito obrigada por ter vindo, por ter clareado todas essas coisas para a gente. Foi um prazer enorme ter você aqui.
Obrigada, agradeço a todos. Aí a gente vai continuar lutando aqui pelo meio ambiente amazônico e de todo o Brasil, tudo aquilo que for possível para nós. E parabéns para você e para a equipe toda que trabalhou com você nesse caso. Doutor Freire. Muito obrigada. Tá certo, obrigada. Fique com Deus. Até